Queridos, podem abrir por gentileza em Mateus, capítulo 5. Hoje vamos terminar as bem-aventuranças, se assim o Senhor permitir. E como eu preguei as últimas bem-aventuranças que eu preguei já faz 1 mês e meio ou 2, se eu não me engano, vou fazer uma pequena recapitulação enquanto isso. O Sermão do Monte, nós precisamos lembrar disso, ele foi pregado para crentes, Jesus pregou para os seus discípulos, ele é uma doutrina para os seguidores de Jesus, e ele apresenta uma ética que ele é voltado para um reino futuro, um reino que já foi inaugurado por Cristo, capítulo 4 de Mateus, Jesus falou, é chegado o reino dos céus, mas nós aguardamos a sua consumação. Porém, o Senhor Jesus, nesse sermão, está nos chamando a viver desde já como cidadãos desse reino. Então, não é para você olhar para o Sermão do Monte e falar assim, um dia eu faço isso aí. Não, é para nós seguirmos já. Um dia, nesse reino que nós aguardamos, será vivido plenamente isso. E o Sermão do Monte, meus amados, ele tem 2 perguntas que ele faz. Ou melhor, que ele responde. Que tipo de justiça é exigido nesse reino? É uma justiça como a dos fariseus, como a dos conservadores, ou é uma justiça diferente? É diferente. A outra pergunta é como nós devemos viver uma vez que nós aguardamos a manifestação desse reino. Ele ainda não se manifestou, nós estamos aguardando. Iniciando esse sermão, o Senhor Jesus ele começa falando sobre bem-aventurados, bem-aventuranças, 9 delas. E elas são contrário à nossa cultura, ao que nós pensamos. Jesus começa falando, felizes são os pobres de espírito. Aí você fala assim, quem que é pobre e é feliz nessa vida? Os pobres de espírito são. Então, e Jesus vem com cada um desses conceitos que desafiam a nossa ideia do que é felicidade. E vale lembrar, queridos, que essa felicidade que o Senhor Jesus falou é uma felicidade que ela tem um senso de completude. Ela não é algo passageiro, efêmero, não, ela é algo permanente. E também ela não é um fim em si mesma. Você não é feliz por ser bem-aventurado, mas por estar ligado ao Deus que concede essa bênção. Bem-aventurado é feliz, abençoado, e quem concede essa bênção é o Senhor. Então, nós somos felizes por estarmos ligados a Ele. Então, nós já trabalhamos 6 delas, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, aqueles que reconhecem a sua falência espiritual e a sua necessidade de Deus. É a primeira vez que ser pobre é algo muito bom. Sim, é nessa bem-aventurança a melhor coisa que pode ter na sua vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, aqueles que lamentam profundamente o sofrimento e o pecado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, aqueles que agem segundo Deus e são controlados por Ele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou fartos. Aqueles que são desejosos da justiça de vida e, em primeiro lugar, para a sua própria vida, pela justiça de Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São os que são perdoados pelo Senhor Jesus e, por compreenderem o perdão, eles imitam e perdoam as ofensas que são cometidas contra eles. Muito bem, então nós já vimos essas bem-aventuranças e hoje vamos, a partir do versículo 8, acompanhem, por favor. Um irmão esses dias me perguntou qual versão que nós usamos aqui na igreja. Eu falei, vou aproveitar e falar. Nós usamos a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, tá, irmãos? Então, se você tem um aplicativo aí, pode colocar nessa versão. Se não, também acompanhe outra, não tem problema. Então, Mateus 5, de 8 a 12, diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muito bem, queridos, vamos começar por bem-aventurados os limpos de coração, que é uma bem-aventurança que encaixa muito bem. O Senhor Jesus faz uma progressão perfeita aqui, e é uma bem-aventurança que encaixa bem com a ideia daqueles que são pobres de espírito e os que choram, os limpos de coração. E na palavra de Deus, em textos como esse, que o coração é usado de uma forma figurada, o que ele quer dizer por coração? Ele quer dizer o centro de toda a operação da vida humana. Então, crianças, por coração aqui, esse texto não está falando do nosso órgão que fica aqui na região torácica, esse músculo potente que bombeia sangue pelo nosso corpo. Ele está falando da sede dos seus pensamentos. Ele está falando da sede das suas vontades, dos seus desejos. Ele está falando dos seus afetos, aquilo que você adora, aquilo que você ama, está ali. Ele está falando do seu discernimento moral, o que nós também chamamos de consciência, que é discernir entre o bem e o mal. Então, coração, queridos, é aquilo que o governa. Por isso, Provérbios 4 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha a importância disso. Agora, o que é ser limpo de coração? Nós estamos aqui, meus queridos, contemplando pureza e santidade. Ser limpo de coração, pegando por um modelo perfeito, é ser como Cristo, que foi perfeito. Ele é a referência. 1 Pedro vai dizer que ele não cometeu pecado algum, nenhum dolo ou culpa foi achado em sua boca. Jesus foi perfeito, sem mácula, sem dolo ou culpa, puro e íntegro. Isso é um problema para nós, porque o Senhor Jesus está nos chamando a ser puros de coração. Como nós vamos conseguir ser íntegros, perfeitos, sem mácula? Amados, esta bem-aventurança é uma completa antítese da humanidade. Nós somos opostos a isso. Por isso, é mais uma delas que desafia o nosso pensamento. Como eu posso ser limpo de coração? E antes da gente continuar desenvolvendo essa ideia, nós temos que desmistificar dois grupos aqui classificados muitas vezes como puros. Tá? Quero trazer dois exemplos para vocês. Já ouviu a história do bom selvagem? Bom selvagem é aquela ideia do nativo, indígena, o aborígene, que sabe dialogar bem com a terra, que respeita, né, a mãe natureza, essas coisas todas. Né? E essa falácia foi criada por iluministas e naturalistas, e elas se propagam até hoje. Até hoje essas falácias elas continuam, inclusive em filmes. Você já ouviu os filmes da franquia Avatar? Os azulões lá, os Na'vi, lembram? Pode ver, o filme caracteriza aqueles personagens como seres puros, né? De boa intenção, boa índole. Eles são quase imaculados ali na história, né? Se você for ver. Queridos, e no Brasil, para trazermos para a nossa realidade, foi composta uma ópera por Carlos Gomes chamada O Guarani, que trazia essa ideia. Também o escritor José de Alencar escreveu um livro chamado Iracema, que também traz essa ideia do bom selvagem. Né? Mas, queridos, há tanta perversidade nessas culturas como nós temos hoje. Talvez até pior, por eles não responderem a instâncias superiores. Nessas sociedades, muitas vezes, do bom selvagem, pessoas foram sacrificadas a estupros, abusos, com justificativas perversas, a opressão. A verdade é que eles não são puros, eles precisam da graça. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, inclusive eles. Converse, tenha
a oportunidade, o pastor Ari deve te indicar vários descendentes ou pessoas que realmente são de tribos ainda indígenas que foram convertidos, e eles contam as histórias. São terríveis o que eles viviam, de misticismo, uma cultura contra o Senhor. E também temos um outro grupo, as criancinhas. Criancinhas são puras, né? Não. Provérbios 22:15 diz o seguinte: a tolice ou a estultícia, a tolice está ligada ao coração da criança. E olha só, pais, mas a vara da disciplina afastará dela. Também Davi disse no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. As crianças também não são puras. Elas são ingênuas, mas puras não. Elas precisam da graça do Evangelho. Então nós podemos, queridos, precisamos compreender que o pecado trouxe depravação em todas as esferas da vida humana, inclusive no coração, que é o centro que governa a sua vida. Esse centro se tornou corrupto, enganoso. Lembram de Jeremias 17? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo ou quem o conhecerá? É uma esfera que se tornou complicada. O próprio Cristo, em Marcos, disse, pois dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam. Você pode ter entrado aqui, meu amado, com uma boa aparência, um comportamento até adequado, falas bem cuidadosas, atitudes apropriadas, mas isso não significa que o coração está limpo. Isso não significa que ele está puro. Pode haver, será que a ira e a amargura no seu coração, a ponto de você maquinar o mal contra alguém, até criando cenas de vingança? Ninguém consegue ver isso, fora o Senhor. Mas é comum isso nos nossos corações. A gente consegue maquiar essas coisas, porque a gente tem medo das consequências e não torná-las práticas. Mas muitas vezes no coração está um turbilhão de impurezas. Amados, se os nossos pensamentos e desejos fossem revelados aqui agora, expostos, é provável que nós nunca mais iríamos querer voltar para esse lugar, de tanta vergonha que nós teríamos. Queridos, Jesus está chamando os seus discípulos, os cidadãos do reino, a serem puros de coração. Mas diante de tudo isso, quem consegue ser puro? Alguém pode ser limpo de coração? O padrão é muito alto. Lembram quando Jesus continua o Sermão do Monte, que ele fala, não basta você não adulterar, só você de olhar para alguém, com uma mulher com intenção impura, no seu coração você já cometeu adultério. Sobre a ira, a mesma coisa. Ele fala, não adianta você falar, eu nunca matei ninguém. Se você se irou contra alguém no seu coração, você cometeu assassinato. Olha o tamanho do padrão. Por isso a gente não consegue viver por nós mesmos essa doutrina do Sermão do Monte. Mas, querido, sabe que essa pergunta de quem poderá ser puro foi feita de uma outra forma no Salmo 24. Abram lá, por gentileza. Só que ela foi feita a partir da recompensa. A recompensa dessa bem-aventurança é bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. No Salmo 24, ele faz uma pergunta, partindo dessa questão de estar com Deus, de ver a Deus. Salmo 24, 3 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Está vendo? Nós não somos... Essa pergunta foi feita há muito tempo atrás. E olha a resposta, versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar.
Sim, queridos, tem como sermos limpos de coração. E para tal feito, você não precisa comprar, vou te dizer que não precisa comprar nenhuma indulgência do século 21, tá? Tipo óleo mágico, água consagrada, toalha ungida, sabonete do descarrego, você não precisa de nada disso. Também não precisa de nenhum sacramento do sistema de barganha das seitas que a gente tem por aí. Começa de um jeito que não depende de você. Não depende de homem nenhum, de nenhum exercício que você faça. Ezequiel 36, que nós tivemos a leitura no início do culto, vocês repararam, Deus promete uma série de bênçãos àquele povo. Ele prometeu que iria purificá-lo, prometeu colocar dentro dele o seu espírito, para que esse povo pudesse andar nos estatutos de Deus e guardar os seus juízos. Deus, inclusive, prometeu que esse povo irá pertencer ao Senhor. Mas tudo isso parte de onde? Deus promete remover um coração de pedra e conceder um coração de carne. É a partir daí que a gente começa a entender o que é pureza, queridos. Meus amados, o Evangelho quer substituir um coração de pedra e dar um coração de carne. Ele não quer fazer uma reforma, nem um ajuste, nem uma maquiagem, só fazer você ter bons comportamentos. A gente consegue fazer isso, é ou não é? A gente consegue enganar. Ele quer mudar o seu coração. É a partir daí. E, queridos, a pureza é algo tão profundo e belo que somente Deus pode conceder. Por mais que a gente busque uma cultura conservadora, a cultura tal, filosofia tal, nós não vamos conseguir. Ninguém conseguiu. A verdade é essa. É ali no coração que o Espírito Santo ele opera e traz regeneração, produzindo uma fé salvadora, baseada na obra de Cristo. Amados, como já falamos, é fácil fingir um tipo de pureza, mas que, na verdade, o nosso coração está podre. É fácil comprar uma série de atitudes e comportamentos, um linguajar, uma estética, e essas coisas não significam que o coração está puro. São boas. É bom ter bons comportamentos, cuidar com o que nós fazemos e falamos, ótimo. Mas isso precisa partir do coração. No Salmo 51 também, Davi pede ao Senhor, e essa deve ser a nossa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa deve ser a nossa oração, para que Deus faça essa obra, para que Deus intervenha. É Ele que dá o coração de carne. Queridos, outra questão é que sinceridade e integridade não é suficiente, tá? Um homem pode estar sinceramente certo, assim como ele pode estar sinceramente errado. É possível isso? Sim. Lembram dos profetas de Baal? Estava lá Elias, ia ter, cada um dos grupos ia pedir um sinal, certo? Elias, então, confronta aqueles falsos profetas, e aqueles homens lá, eles estavam acreditando que ia acontecer. Eles estavam se flagelando para aquilo acontecer. Eles eram sinceros, mas totalmente errados. Então, sinceridade não basta, meus amados. Os puros de coração são aqueles que, sim, com toda sinceridade, são guiados pelo conselho de Deus. É isso que os guia. Não é simplesmente filosofias, ser conservador, ter bons costumes, atitudes, mas é ser guiado pelo conselho de Deus, pela sã doutrina. É uma fé que não é fingida, que adere à sã doutrina. São pessoas que purificaram as suas almas na obediência da verdade. Queridos, é assim que nós andamos em santidade, em pureza de coração. Pergunto a vocês, amados, seu coração tem sido puro? Nós precisamos fazer esse exercício enquanto ouvimos esse sermão. Não é para os outros, é para você. O seu coração é puro ou não? Essa é a resposta que você deve dar a si mesmo hoje.
Você tem caminhado em santidade? É difícil para nós sondarmos o coração, como diz Jeremias, mas Deus, por meio da sua palavra, sonda. E Deus é incrível que Ele deu as nossas reações e sentimentos, são dados por Deus. Dados por Deus. E essas reações e sentimentos, guiados pela palavra de Deus, muitas vezes revelam o que é o seu coração. Vou dar uns exemplos. Homens, você já pensou se o teu coração é inclinado à cobiça? A gente pode fazer um exercício. Você é aquele tipo de pessoa que sempre quer mais dinheiro? O problema não é ficar rico, tá bom? Pode ganhar bastante dinheiro. Mas, para você conseguir mais, você sacrifica Deus, o tempo com Ele, você sacrifica com a sua família. Você não é nem um pouco generoso, pelo contrário, é mesquinha e avarento, inclusive nas suas ofertas. Talvez você arrume horas extras que você nem precisa, pois Deus tem dado a você o que comer e vestir, provavelmente muito mais. E em Timóteo ele fala que se a gente tem o que comer e vestir, a gente deveria estar contente. Mas você, mesmo assim, sacrifica o culto para ganhar mais. O pastoreamento da sua família e o tempo com seus filhos para ganhar mais. Até o seu descanso é sacrificado para você ganhar mais. Queridos, não estou falando de pessoas que têm escala de trabalho, tá bom? Que porventura não conseguem estar um momento ou outro conosco. Eu estou falando de pessoas que escolhem, motivados por ganância, sacrificar as coisas mais importantes que Deus deu. Isso revela um coração cobiçoso, um coração descontente, um coração incrédulo que não confia em Deus. Eu sei que a gente fica preocupado. Será que amanhã eu vou estar com o meu emprego? No próximo ano eu vou estar com o meu emprego? Mas quem cuida de você? Quem que edifica a casa? Quem que cuida da muralha, mesmo que a sentinela não fosse vigiar? É Deus. Mulheres, você já pensou se o seu coração é lascivo ou imoral? Um sinal que você pode detectar sobre isso é pela forma como você se veste. Se você usa trajes provocativos, você tem defraudado pessoas com uma forma sensual e imprópria no vestir e agir, aquilo que posta em redes sociais, isso revela um coração lascivo e imoral. Também egoísta, porque não se importa se você vai levar homens a pecar contra Deus. Ainda que a culpa do pecado continua sendo dele, porque ele escolheu cobiçar. Mas, 1 Tessalonicenses 4 diz que Deus irá punir aqueles que prejudicam e enganam seu irmão, aqueles que defraudam. Queridos, como o coração ele é delicado, e ele precisa ser bem cuidado, como diz Provérbios, precisa ser bem guardado. Se você deixar no automático, pode saber, não vai ser puro. Crianças, vamos aplicar para vocês também. Vocês têm um coração obediente? Sim? Um coração que honra pai e mãe? Então vamos verificar se vocês estão cumprindo essa forma, como vocês obedecem. Vocês demoram para obedecer? Só obedecem depois daquela bronca? Tem que ser mais enérgico? Ou obedece discutindo, reclamando? Coração obediente, que honra pai e mãe, ele obedece na primeira vez, sem reclamação. Queridos, isso são alguns exemplos, nós podemos pensar em tantas coisas, mas nós precisamos guardar o coração. E o interior, meus amados, esse coração purificado pela palavra, é ele quem vai moldar o seu exterior. Assim como a gente falou de coisas exteriores que revelam o que está dentro de nós. Para o Evangelho, para Deus, quem é você no seu coração é o que mais importa. Isso não significa que o que nós fazemos e falamos não tem significado. Pelo contrário, eles são moldados pelo que tem dentro de nós. Então nós podemos sim buscar pureza de coração,
pela graça de Deus, pela sua palavra. Ok? Essa é uma batalha, meus amados, para a vida toda, tá bom? Mas em Jesus quero dizer para você que nós podemos sempre recorrer a um coração puro, nos arrependendo, confessando e deixando o pecado, porque Ele é sempre misericordioso. E se você não é um cristão, vai ser impossível ter um coração puro da forma como você está. Mas você pode clamar ao Senhor pelo seu perdão, crer em Cristo como Salvador e Senhor, e Deus lhe dará um coração novo. Em Isaías 55, há um convite para a salvação. Ele diz: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto Ele está perto, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará generosamente. Deus é muito gracioso, queridos, apesar das nossas impurezas e pecados. Mas Ele nos chama a viver em santidade. E nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a recompensa é essa: ver o Senhor. Aos que são verdadeiros e puros de coração, então é dado ver a Deus. Queridos, em Jesus, o salvo pode ver um pouco de Cristo já. Pode experimentá-lo no seu coração. E nós podemos nos maravilharmos com sua palavra, como estamos fazendo agora, mas isso será muito maior no futuro. Como diz lá em Coríntios, agora nós enxergamos como que por um espelho turvo, embaçado, difícil de ver, mas um dia nós veremos face a face. E a promessa, verão a Deus, que é parcialmente cumprida aqui na terra, a gente vê em várias áreas diferentes, na história. É incrível como Deus dirige a história. Uma das coisas que a gente vê Deus é cuidando do povo dele, de Israel. Não existe um povo na história com a tamanha perseguição e genocídio, tudo que fizeram com aquele povo ter sobrevivido. Deus cuida. Na natureza, a gente vê a criação de Deus. Cada detalhe é inteligente, é planejado, é perfeito. Pela fé, pelas Escrituras, pela sua presença, até as experiências que Deus nos permite na vida. Sim, nós podemos ver um pouco desse Deus já. Mas esperamos quando um dia isso vai ser pleno. Apocalipse 22, 14 e 15 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Meus amados, pureza é coisa séria. A gente não brinca com ela. Isso mostra o que é um crente e o que não é um crente. Nós não vamos atingir perfeição em pureza, nós podemos andar em pureza, ter um modo de vida puro, piedoso. Ok, amados? Deus abençoe para que cada um de vocês seja puro diante do Senhor. E depois da pureza, o nosso Senhor Jesus parte para uma outra bem-aventurança. Uma outra bem-aventurança que também é um reflexo daquilo que é ser crente. Olha só o versículo 9 de Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. De novo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, o mundo necessita desesperadamente de pacificadores. Nossa, como a gente precisa disso. O pacificador dessa bem-aventurança, ele é diferente de todas as outras pessoas que existem nesse mundo. Não tem ninguém como esse pacificador, sabia disso? Culturalmente, agora precisamos tomar um cuidado. Nós temos um probleminha sério do que é entender a verdadeira pacificação, tá?
A gente não está falando da turma aí de militantes pessoal que protesta em prol da paz mundial, e gente muito bem intencionada, tenho que dizer, gente que quer ver isso funcionando, mas eles não têm as ferramentas certas, eles nunca conseguiram nada, inclusive. Vou te dar os dados. Se nós considerarmos todas as guerras, desde o período do mundo em que a história passou a ser registrada, estou falando de conflitos de grandes proporções. Nós tivemos em torno de 13.600 guerras até hoje. Desde mais ou menos 3.000 a.C., 3.600 a.C. até hoje. 13.600 guerras. Não estou falando de briga de família, tá, pessoal? Estou falando de conflito armado, nação contra nação. Se a gente for contabilizar esse dado aí, só no Ano Novo agora, só no Natal e no Ano Novo, a gente vai dobrar esse número aí. Mas, queridos, só na Segunda Grande Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, nós tivemos 70 milhões de mortos. Alguns historiadores dizem que, na verdade, o número foi 85 milhões de mortos. O século XX foi o mais sangrento de toda a história, com um altíssimo número de conflitos armados, com mais de 200 conflitos armados, falando de conflitos grandes. E na história também, a gente nunca teve tantos ativistas e militantes a favor da paz mundial como em nossos dias. Mas, como já falei, não deu certo. Não tem dado certo. Não tem funcionado. O mundo precisa dos verdadeiros pacificadores. Então vamos ver quem são eles. Nas Escrituras, queridos, o pacificador ele não é resultado de uma disposição natural ou de um traço de personalidade. Entenda, você não nasce pacificador. Não, ele é nato nele, nasceu pacificador. Pode ver como ele é conciliador. Não. Do jeito que a Escritura apresenta, não tem como. Por quê? Ser pacificador significa que deseja-se promover a paz entre os homens, a partir da paz entre Deus e os homens. Não é simplesmente eu fazer judeus e muçulmanos apertarem as mãos. Isso foi feito na década de 90, eu lembro, eu era criança. O Yasser Arafat, o Bill Clinton e mais o governante de Israel, que agora me fugiu o nome. Se alguém lembrar, pode falar. Mas eu lembro, essa foto tinha nos meus livros de história. Só continuou piorando, não resolveu nada. Queridos, não há paz sem Deus. E a história mostra isso. Somente Cristo pode trazer paz ao coração dos homens. Então, meus amados, o pacificador é alguém que é reconciliado por Deus. Aliás, com Deus. Ele é reconciliado com o Senhor. E essa paz, ela é fruto, a gente experimenta a paz com Deus porque ela é um fruto da reconciliação. Essa bem-aventurança, então, ela revela essa bênção, né? Bem-aventurados os pacificadores sobre todos aqueles que, tendo recebido primeiramente para si mesmo a reconciliação com Deus por meio da cruz, agora eles procuram, por meio da mensagem da cruz e uma conduta cristã, serem instrumentos de Deus que comunicam este mesmo dom de Deus aos outros. Isso é formidável. Por isso que eles são chamados filhos de Deus, porque eles imitam o seu Pai, que é o maior reconciliador de todos. Queridos, o pacificador genuíno, ele é guiado pelo Deus da paz, e não por seus intentos. Não é a Greta e seus amigos. Não dá, não consegue nada, é até feio. Eles aspiram viver em paz com todos os homens e não ficar arrumando confusão. Eles proclamam esse evangelho da paz e modelam as suas vidas em harmonia com o príncipe da paz. Queridos, pacificação não é nato, é dado por Deus. Os filhos de Deus imitam seu Pai. Nas Escrituras também, o pacificador não é um indivíduo complacente.
a ponto de perder o senso de justiça e retidão, confundindo paz com mera tolerância moral. Vamos ignorar. Acho que dá para liberar esses pecados aí, né? Porque daí a gente consegue dialogar com esse povo, né? Se a gente liberar para o pessoal fazer o que quer, a gente tem paz. Não tem paz. Essa não é a paz que precisa. Queridos, o evangelho da paz é, ao mesmo tempo, o evangelho onde nós temos o Cristo crucificado. Nós não podemos tentar vender um tipo de Jesus hippie ou complacente, onde tudo está liberado. Deus não varreu os seus pecados para debaixo do tapete. Ele não fez seus pecados aparecer com passe de mágica. Ele não ignorou eles. Jesus pagou cada um deles. E o preço foi alto, foi custoso, foi doloroso. Não é o que diz Isaías 53? Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Queridos, nós não podemos ignorar o que é justo e reto para obter a paz. Esse não é o meio que o pacificador tem a paz. Deus é o grande reconciliador que pagou o alto preço pela paz. Ele não negociou com trocando a justiça e a retidão. E, queridos, tanto que para nós nos reconciliarmos com Deus, precisou Cristo ter morrido na cruz. E a paz entre você e os seus irmãos, entre você e a sua família, vai exigir perdão. Todos os dias. Vai precisar de reparação. Vai precisar de amor, firmeza e abnegação. A gente não deixa para lá, sabe? Isso precisa começar, queridos, nos nossos lares. E não adianta a gente querer mudar o mundo se o nosso lar é um coliseu, uma arena de briga, ou, trazendo nossos dias, né, o UFC, alguma coisa assim, um octógono. Nós não podemos, nós temos que ser promotores da paz nos nossos lares, antes de querer paz para o mundo, paz para isso, paz para aquilo. Nas Escrituras, o pacificador, ele também não é uma pessoa que busca a paz a qualquer preço, ou que evita conflitos, custe o que custar. O pacificador, ele não promove paz comprometendo a verdade sobre um disfarce de amor. Não vou relevar, porque é o amor. Não, queridos, o amor fala a verdade, com cuidado, mas ela fala a verdade, com amor. Por meio da palavra, Deus tem nos dado, crentes, poder para resolver conflitos de forma eficaz. Não sei se você conhece ou assistiu aquela série This Is Us. Vocês conhecem This Is Us? É uma série que ficou famosa aí. Aí me indicaram e eu resolvi conferir, né? Mas não perca seu tempo, tá? Se você quiser um conselho, não perca seu tempo. Mas algumas coisas nessa série me deixavam angustiados, né? Uma delas que eu quero ressaltar, que tem relação aqui com a nossa bem-aventurança, é que aqueles personagens, eles não sabiam resolver conflitos. Meu Deus do céu, eles não sabiam resolver um conflito. E a história gira em torno de uma família bonita, várias partes da história e tudo, mas dá um nervoso quando eu assistia, porque aquelas pessoas, elas aumentavam e complicavam seus problemas, gerando ira. Era uma coisa que bastaria perdão e reparação. Ou elas ignoravam o problema, criando amargura. Daí aqueles filhos, 20 anos depois, estavam tudo estrupiado, cheio de amargura para tudo que era lado. Não é verdade? Você que assistiu, não é assim? É, né? São várias temporadas mostrando conflitos de uma família que, no mínimo, eram mal resolvidos, culminando em ira, traição, divórcio, vícios,
falta de perdão, amargura, egoísmo, resoluções inúteis e desastrosas, entre outras coisas mais. A série, até que ela é otimista, pois numa família real desse jeito, que a série é muito pior. Seria muito pior, não tenho dúvida. Ali as situações eram bem suavizadas, né? É o mundo do cinema. Se a série fosse sobre uma família de crentes, eu vou dizer para vocês, não teriam várias temporadas. Um crente resolve e promove a reconciliação através da cruz de Cristo com perdão e reparação. Precisaria de um episódio só. Só de um episódio. A gente não precisa complicar os problemas, exigir nada. A gente reconcilia como Deus fez. Vai atrás, perdoa. É assim que a gente faz, repara. Queridos, aprenda uma coisa sobre os conflitos. Eles precisam ser tratados de forma bíblica. O tempo não cura nada. Nunca vi o tempo curar nada. Eu já vi gente ficar muito amargurada, mas curada não. Deixar para resolver também não resolve. Queridos, evitar um conflito nunca vai trazer a paz, mas você precisa tratá-lo. Claro que algumas coisas, tá? Elas exigem paciência. Paciência nossa para resolver e às vezes não podem ser resolvidas na mesma hora. A gente também tem que ter essa sensibilidade. Mas não pense que não tratar vai resolver, jamais vai. E tem situações também que saem da nossa alçada, né? Tanto que a Escritura diz, se possível, tende paz com todos os homens. Nós temos que nos esforçar para isso. Se você pode pedir perdão para alguém, talvez essa pessoa vai falar, eu não perdoo. Talvez ela vai falar isso. O que você pode fazer? Você está disposto a pagar o preço? Pedir perdão? Trazer reparação? É isso que nós podemos fazer. E nós devemos aprender a perdoar como Cristo fez. Como nós vimos na outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos, e é tão interessante essa questão de resolução de conflitos, que a Bíblia dá uns passos que não é fácil, não é fácil. Ela te chama a procurar o irmão que te ofendeu. Ela chama você a ir atrás daquele que te ofendeu. Você já ficou naquela situação? Foi ele que fez, eu não vou atrás. Ele que vem aqui me procurar. Não, a Bíblia te chama. O irmão pecou contra ti, vai até ele e ganha aquele irmão. Queridos, não foi o que o Senhor fez, ou foi você que tomou a iniciativa de ir até ele? Não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Foi ele que fez. Então, as Escrituras chamam a gente a procurar. Seja um pacificador, alguém que promove a paz entre Deus e os homens, entre homens e homens. Amados, é a recompensa muito bela. A promessa para os pacificadores é algo formidável, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa ideia da palavra aqui, chamado, não dá para traduzir tudo que tem no grego, né? Ficaria bem grande, né, com todo o sentido, mas é tão bonito, porque traz uma ideia de que você é declarado publicamente, reconhecido de forma oficial, e é lhe atribuído uma identidade. Não é você que se chama, que pode se reivindicar esse nome, mas Deus que concede e chama. É como se a gente lesse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão reconhecidos e declarados filhos de Deus. É Deus que vai reconhecer pela eternidade esse título de filhos. Queridos, o pacificador é diferente. Você viu como ele é diferente de todas as outras pessoas do mundo? Isso é porque eles imitam seu pai. Ninguém vai atrás daquele que ofendeu. Ninguém está interessado em buscar a paz, a não ser que ela seja um benefício para si mesmo. Deus é o Deus da paz. Deus inicia a reconciliação.
Deus realiza a paz por meio da cruz. Deus envia então os seus reconciliados como mensageiros. Deus forma filhos que refletem o seu caráter. Filhos, vocês podem penetrar na própria esfera de atividade do próprio Deus, de reconciliar. Que bênção, né? É um privilégio. Deixa eu perguntar, pastor, são 8h25. Vou deixar a última bem-aventurança para depois. Faltou os perseguidos por causa da justiça, mas a gente trabalha nelas numa próxima oportunidade. Queridos, então, para fechar, nós precisamos de um mundo que tenham homens e mulheres puros. O seu lar precisa disso. Nós precisamos de pacificadores que promovem a paz entre os homens e Deus. Com certeza são desafios bem elevados, mas não vai ser promovido por você. Você não vai conseguir. Você precisa se apoiar em Jesus Cristo. Ele é quem dá as condições para isso. A nossa oração deve ser a de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. A nossa oração precisa ser: Senhor, me ajuda a ser um instrumento de paz, de reconciliação. E tem tantas pessoas aqui perdidas que precisam reconciliar com o Senhor. Muito bem, amados, que Deus nos abençoe para que nós possamos refletir esse caráter do cidadão do reino dos céus, os puros e os pacificadores. Vamos orar. Nosso Deus de amor, Pai querido, seja louvado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua santidade, que nós podemos, Pai, em Cristo, ser declarados justos e andar em pureza. Abençoa os Teus filhos aqui, Senhor, para que eles sejam desejosos disso. Se há pecados não confessados, um coração cheio de impurezas, maldade, malícia, trata esses corações, Senhor. Os leva ao arrependimento, para que eles andem em pureza. Nós precisamos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E, Pai, nos ajuda a viver nesse mundo, um mundo tão hostil ao Teu Evangelho, mas nos ajuda a sermos instrumentos de reconciliação, que vão levar homens perdidos, que estão em guerra com o Senhor, que estão debaixo da sua ira. Esses homens perdidos possam ser levados a Jesus Cristo e se arrependerem dos seus pecados, terem paz com o Senhor. Obrigado porque nós podemos imitá-lo e sermos declarados pelo Senhor como filhos. Louvado sejas. Em nome de Cristo, amém.